Bom dia a todos. Hoje é... Que dia é hoje, Renata? Opa. 26 do 9 de 2018. Iniciamos audiência pública das metas fiscais relativa ao segundo quadrimestre do exercício de 2018, visando atender ao artigo da Lei Complementar 101 de 2000 de responsabilidade fiscal e que deverá ser realizada até o dia 26 de setembro de 2018. Convido o funcionário da Prefeitura, senhor Joaquim, para explanar o assunto da matéria. Bom dia a todos, bom dia os presentes, internautas, em especial ao presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, vereador Popai. De 4 em 4 meses, então, o Executivo vem até essa Casa de Leis, através da audiência pública, demonstrar o cumprimento das metas fiscais, conforme estabelece a Lei de Responsabilidade Fiscal. Primeiramente, a Diretoria de Finanças, visando dar a transparência, ela também obedece o artigo 9º da Lei Fiscal, que fala que até os finais dos meses, do final do mês de setembro, o Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais em audiência pública na referida Casa de Lei. Outro ponto é o seguinte: a transparência da gestão fiscal, ela foi divulgada por meio de comunicação, no site, em jornal, tá? Visando atender e sintonizar o público. Como a gente sempre já veio aqui por várias vezes, a gente vai falar no linguajar técnico. Se precisar alguém, ao final da explanação, fizer algum questionamento ou alguma dúvida, a gente está às ordens. Se tiver que interromper no intervalo, dentro da explanação, também a gente está aberto para essa explanação e explicação. Então, com relação às metas fiscais, os principais objetivos da audiência pública são demonstrar as receitas arrecadadas no período comparada com a sua previsão. Então, o que estava previsto para arrecadar em 8 meses? A gente está tratando aqui do segundo quadrimestre, então é acumulado de janeiro a agosto. Então, 8 meses. Então, além de verificar a receita arrecadada com a comparada, com a previsão, a gente vai também falar da despesa realizada no período. Comparar também a receita e despesa do exercício. Se as receitas arrecadou e quanto a gente empenhou, a gente comprometeu. Demonstrar também e analisar as metas do resultado primário e nominal. Qual é a posição no primeiro momento? O resultado primário, eu queria falar assim, quanto que eu arrecadei e quanto que eu gastei, se sobrou alguma coisa. E pelo nominal, é assim, se eu empenhei, arrecadei e empenhei, sobrou um saldo, eu tenho dívidas futuras, ou seja, eu tenho parcelamento de dívida, tenho compromissos futuros. Então, o resultado nominal, se também cumpre o que estabelece a lei fiscal, ou seja, as metas fiscais para o período. E depois também comparar as metas e as dívidas do município. O que ela tem de dívida a curto prazo e a longo prazo? A curto prazo seria pagamento de fornecedor, folha de pagamento, os contratos em vigor. E depois, a longo prazo, seria parcelamento, que a gente tem com o INSS, com o IPMP e ainda com a Fundo de Garantia. No primeiro momento, são as duas dívidas que a gente tem. O INSS, a gente não tem mais parcelamento a fazer, a gente não tem mais pagamento, inclusive o IPMP a gente deve encerrar em março do ano que vem, se tudo correr bem, a gente vai encerrar o parcelamento, que hoje está na faixa de R$100 mil por mês. Continuando a explanação, a gente vai falar, então, da análise do resultado bruto da execução orçamentária. O resultado bruto da execução orçamentária analisa os comportamentos da receita e das despesas orçamentárias. Conforme infere do demonstrativo, que o pessoal tem em mãos aí, que a gente vai disponibilizar também no site, a receita bruta do período, ou seja, de janeiro
1º de janeiro a 31 de agosto, comportou-se acima das previsões e expectativas contidas no PPA, LDO e LOA, ou seja, as peças de planejamento. O que aconteceu? Motivado em especial pela arrecadação de ISS, ITBI, FPM, ICM e PVA, além das transferências de receita de capital, que superaram as previsões para o período, ou seja, no segundo quadrimestre. A gente teve uma receita considerável até agosto, a gente arrecadou, estava previsto arrecadar em torno de 7 milhões e 260 de ISS, arrecadamos 7 milhões e 300 mil, ou seja, o ISS superou a expectativa. A receita do ISS, para vocês terem uma ideia, ela estava prevista para o ano 7 milhões e 200 aproximadamente. A gente já ultrapassou esse limite com 8 meses. Ora, não obstante a isso, devemos considerar que ainda continuamos em obras na Tamoios, né, no trecho de serra. Isso está contribuindo para que a receita de ISS supere a expectativa. E superou para o período. ITBI, também a gente teve um acréscimo considerável, né, do imposto sobre transmissão de bens imóveis, tá? Vendas de terreno, negociações de terrenos e imóveis. O FPM também, ele contribuiu para um acréscimo na receita, superou a expectativa previsão. O ICMS também, que são transferências, tá? E, por fim, o IPVA também, que pela projeção do período, ele considerou 1.660.000 para o ano, ele já arrecadou na faixa de 1.500.000, ou seja, superou a expectativa para o período. Ainda com isso, temos um excesso de arrecadação da receita do IPMP. O IPMP a gente sabe que é uma autarquia previdenciária que assegura os direitos do pensionista inativo, tem todo o relatório atuarial, mas ainda assim tem um volume muito grande, considerável de receita, de despesa, mas também ela tem uma aplicação financeira muito de alto risco, muito controlada, ou seja, isso aí o rendimento do IPMP também contribui para com que a receita do município supere a expectativa, como aconteceu. Ainda assim, em decorrência da atual conjuntura econômica nacional, a gente tem um período, a economia, da expectativa nesse processo eleitoral, que quer não influencia, então o dólar, toda essa influência financeira tem a ver com expectativa. Então, o município, não obstante a isso, a prefeitura, ela tem adotado medidas cautelosas e responsáveis, não está criando nenhuma atividade, nenhuma ação nova, nenhum programa novo, a fim de comportar dentro do exercício, para não comprometer as finanças. A gente vai chegar até o final do ano, né, se tudo correr bem, com a folha de pagamento em dia, com o fornecedor em dia, ou seja, a prefeitura ela tem tomado medida cautelosa e responsável. Tá? Aí continuando agora, a gente vai falar da arrecadação. O orçamento do município, porque na lei de metas fiscais, e o orçamento é universal, a gente trata da receita e despesa do município. Por isso que a gente agrega aqui o IPMP, Fundação Cultural, a Câmara e a Prefeitura. Então, é o consolidado. Então, o município, ao prestar conta, ele vem falar o seguinte: a previsão de receita para o ano é de 60.328.000. Prefeitura, Câmara, Fundação Cultural e IPMP. Já arrecadamos em 8 meses R$ 46.874.844,84. Ou seja, pela proporção, a gente chegaria na faixa dos 40 milhões, 41. Já arrecadamos 46. Tá? Isso que já comentamos aqui, o ISS, PVA, FPM, ICM, e o rendimento bancário da aplicação financeira do PMP contribuiu para esse acréscimo acima da expectativa. Então, a gente arrecadou mais em 8 meses. Que bom que a gente arrecadou. Agora, vamos ver se a gente está gastando corretamente. Aí, na folha 3, a gente vai falar da despesa. O comportamento da despesa no período, no que tange a despesa empenhada e liquidada, foi realizado dentro dos limites e parâmetros da receita arrecadada. Ou seja, a gente gastou menos do que arrecadou, apresentando superávit, tanto na execução da despesa empenhada pela liquidada. Quando a gente fala liquidada, não é o que pagou, mas é o que está comprometido a pagar. Já tem documento, está tudo certo, seria folha de pagamento, encargo patronal ou com documento com nota fiscal. A despesa do ano
ela está autorizada atual, ela está na faixa de 66.936.000. Ora, se o orçamento é 60, como que você tem uma autorizada de 66? O acréscimo na despesa, na autorização da despesa, vem decorrente do superávit financeiro do ano passado, em torno de 2,5 milhões, tá? Depois eu já chegou a receita de capital para mim, 966 mil, por exemplo, 1 milhão, tá? E ainda, uma coisa considerável, transferências financeiras e o excesso de arrecadação que existe uma projeção de excesso de arrecadação para esse ano, a gente já incrementou o orçamento, tá? Tudo devidamente autorizado. Aí eu venho para a despesa empenhada. Foi empenhado até agosto, o município, 41.338.000. É só salientar aqui e agradecer a presença do diretor dessa Casa de Leis. Vou chegar, alguém passar o relatório para ele também acompanhar. Então, o que acontece? Então, nós gastamos 41 milhões, empenhamos 41 milhões e arrecadamos 46, ou seja, nós estamos na execução da despesa, dentro dos 40 milhões por período, que são 8 meses, 41, está dentro da faixa. Arrecadamos mais, ou seja, arrecadamos mais do que gastamos, então, no primeiro momento. Lembrando que a gente tem o quadrimestre seguinte, que é o fechamento do exercício, quando eu vou ter empenhamento dobrado da folha, que eu pago o 13º encargo, né? Então, a folha e do 13º é dobrada com o encargo. Então, a gente tem que ter expectativa disso. A folha, hoje, ela está na faixa a folha bruta em torno de 2.200.000, com os encargos dá em torno de 2.600.000, 2.700.000, entendeu? Então, a gente tem que ter essa segurança, né? E não obstante a isso, a gente tem os repasses, né, a gente fala legais, as transferências, na verdade, a transferência para a Câmara Municipal e também para a Fundação Cultural. Então, a Receita tem que fazer face a tudo isso. É uma transferência, não é orçamentária, é uma transferência financeira, né? E a gente tem um valor considerável em torno de 3,5 milhões para pagar a Fundação Cultural anual, né? A Fundação Cultural e a Câmara Municipal. O que dá uma média, né, que em linhas gerais, em torno de 300 mil. Depois vou falar da despesa liquidada, a despesa comprometida, que tem nota fiscal, ou a folha de pagamento que eu tenho que pagar, né, no quinto dia, até o quinto dia útil do mês seguinte. Essa posição que a gente está falando é no dia 31 de agosto. Tá? Então, fatos novos até hoje, até 26 de setembro, já alteraram a receita e despesa. Mas é o acompanhamento do quadrimestre. Eu tenho compromissado 37.142.000, ou seja, eu arrecadei 46 e gastei 37. Aí vocês vão verificar no resultado do período, aí embaixo aí, ó, superávit pela despesa empenhada, 5 milhões, não arrecadei, eu gastei menos 5 milhões, ou seja, eu fiquei abaixo 5 milhões, eu arrecadei a mais 5 milhões e 500. E pela despesa empenhada, que tem nota, que está compromissado, até no dia 31 de agosto, chegou a 9 milhões e 700, ou seja, é o valor que eu tenho praticamente em caixa. Esse valor que a Prefeitura tem em caixa. Levando em consideração que em torno de 2 milhões é da saúde, depois tem alguma coisa do Fundeb, da educação, então nem todo o dinheiro é próprio. O dinheiro próprio nosso, ele está na faixa de 4 milhões. Então a gente tem em caixa em torno de 4 milhões. Que é o quê? Para a gente garantir a folha do mês seguinte e pagar fornecedor. Esse é na posição de 31 de agosto. De novo, a receita de setembro, ela tem oscilação para mais e para menos, então a gente costuma ter essa projeção de que a receita que a gente fecha o mês, dá para pagar a folha no mês seguinte, devidamente o encargo e os demais compromissos. Então, pelo que a gente olha o resultado final do período, houve superávit, tanto na despesa orçamentária, como na despesa orçamentária executada e liquidada. Então, a gente vê que a receita bruta e despesa bruta do município, ela está cumprindo, entendeu? O que estabelece a lei fiscal. Gastar menos do que arrecada. Comprometer-se menos, né? Então, a prefeitura poderia estar empenhada até o valor maior que arrecadou. É complicado falar também que o município, como já falou, não visa lucro, mas ali visa bom senso. Então, toda a receita que está lá, arrecadada, que tem a parte amparo legal, ela pode não chegar nos últimos 4 meses com a mesma projeção, ou seja, IPVA a maioria pagou no começo do ano, né? O FPM tem oscilação agora no final do ano, então a gente está na expectativa, até mesmo da obra da Tamoios, a gente não sabe se vai terminar esse ano. Há uma perspectiva que ainda termine esse ano,
há uma perspectiva que começa por ano que vem ainda ter alguma coisa, a gente não sabe. Então tem que ter muita cautela e responsabilidade. Mas isso sem impedir o funcionamento da máquina pública, ou seja, dos programas sociais, da saúde, da educação, folha de pagamento em dia, tá? Agora a gente vai falar do resultado primário. Como a gente disse, o resultado primário é no primeiro momento, aquele, como você olha, o que eu ganhei e o que eu gastei, ou como me comprometi. E depois eu tenho que falar o seguinte: o resultado primário, eu tenho que levar em consideração que o município, ele não tem que fazer aplicação financeira, então eu tenho uma despesa operacional. O que eu arrecado, eu vou transformar em despesas para atender o bem comum, ou seja, aplicação financeira eu não tenho que aplicar, mas não obstante a isso, todo o poder público, todo ente público, ele tem que manter as contas aplicadas, devidamente aplicadas, né? Então isso vai render frutos, tá? Sem comprometer as ações e programas do governo municipal, ou da esfera estadual ou federal. O que ocorre muitas vezes é que é complexo isso. Nossa, mas por que resultado primário? Ele vai pegar a receita líquida e a despesa líquida, ou seja, a minha receita líquida, ela não vai considerar dívida de terceiro, tá? Então, e nem empréstimo, tá? Ela vai olhar assim, qual é a minha arrecadação operacional, tá? E nem rendimento bancário. E depois a despesa líquida, também a mesma coisa, ela vai pegar a despesa operacional, que é o dia a dia. Ah, eu tenho parcelamento PMP, eu tenho um compromisso futuro, não é comum eu ter parcelamento. Então, qual é a realidade minha? Então, ou seja, a minha dívida do resultado primário, ela é enxuta, é a operacional, né? A gente vai demonstrar agora o resultado primário assim, ó. Receita prevista até o quadrimestre, orçamento atualizado da receita, dividido por 3. Então, eu poderia gastar até 31 de agosto, 40 milhões, mas deduzindo a renda de aplicação financeira, cai para 38.619. Essa é a minha receita prevista para o período. Ocorre que, até agosto, o que veio acontecer? O município arrecadou 46 milhões, subtraindo as minhas aplicações financeiras, que chegou a 3.209.000, sobrou 43. Então, o resultado primário, vocês vão verificar que eu arrecadei praticamente 5 milhões a mais, olha para vocês verem, aquele superávit, eu arrecadei mais 5 milhões do que estava previsto para o período. É aquele valor que está mostrando na despesa orçamentária a minha execução, 5 milhões e alguma coisa, está nessa projeção. Ou seja, não é que eu economizei, eu arrecadei mais, a minha projeção de despesa está dentro da programação nossa, só que a receita superou a expectativa, em torno de 5 milhões. Depois eu venho na despesa fiscal. A despesa fiscal, o que ela faz? Ela vai pegar minha despesa corrente, capital, reserva de contingência, projetada para, em 8 meses, 43.348.000. Mas por que 43? Porque o meu orçamento, ele está atualizado em 69 milhões, que a gente já viu. Então, só para a gente ter 66 milhões. Então, só para a gente ter uma perspectiva real da despesa que eu tenho, o que eu tenho para controlar para pagamento de dívida de parcelamento? 678 mil. Se eu tenho 678 mil para pagar, ora, mas você realizou 842 mil. Por que você... A projeção em minha despesa era essa. No ano, eu tenho 1 milhão para gastar com parcelamento. Eu posso variar, porque a dívida, tanto do fundo de garantia que a gente paga, que é 3 mil e poucos reais, quanto a IPMP, que chega na faixa dos 100 mil, ela é atualizada todo mensal, entendeu? Então, tem uma projeção, a gente não sabe a taxa Selic, a gente tem uma projeção. Então, não obstante a isso, mesmo que tenha empenhado, ou melhor, comprometido 800 mil, eu tenho que pagar dentro da despesa autorizada, vai chegar em torno de 1 milhão. Pode até atualizar a dotação, isso é adequar, mas eu tenho que cumprir. Então, isso é para quê? Para demonstrar que a minha despesa fiscal ainda de 42 milhões, eu me comprometi com 36, então eu tenho 6 milhões. Ora, 6 milhões, está falando em 5 milhões. É que a minha despesa é comprometida, quando eu empenho, eu tenho um compromisso. Mas ele só vai ser efetivo quando eu liquidar, quando eu receber o material ou receber o serviço, tá? Funciona dessa maneira.
Aí eu tenho o resultado primário. Agora eu tenho o resultado primário. Quanto que eu tinha de despesa? Ou melhor, quanto que eu tive de despesa no período? Despesa líquida, 36.300. Quanto que eu arrecadei de receita líquida? 43.600. Então, eu tive um resultado primário de 7 milhões. 7 milhões que eu tive do resultado primário. Ou seja, esse é o superávit primário de, como a gente fala, liquidado, né? A despesa liquidada pela receita realizada. Ou seja, se eu pagasse dia 31 de agosto todos os meus compromissos, eu tinha um superávit, né, no resultado primário de 7.365.000. Isso demonstra que que a gente vai falar do parâmetro da lei fiscal? A lei fiscal, ela falou, você tem que controlar seu resultado primário. Ele poderia ser negativo, que não é o caso, mas eu poderia já ter comprometido com receita que eu iria arrecadar em setembro, outubro, novembro. Muito pelo contrário, além de gastar dentro da nossa base, da nossa estrutura, a despesa fixada, tá? Com alterações, algum para mais e para menos, mas eu tenho cumprido meus compromissos e, ainda mais que isso, a receita tem superado a expectativa. A gente tem que falar assim, a receita, esse superávit do exercício do município, ele está em torno de 4.200.000, tá? Uma parte do MP e uma parte é nossa. Então, a gente tem uma expectativa de superávit esse ano. O ano passado, a prefeitura chegou em torno de 1,5 milhão. Esse ano, eu calculo, pela projeção, em torno de 3.100.000, tá? Então, o que acontece? Vocês verificar que se a receita supera a expectativa, eu tenho a gente fala assim, tem uma poupança, ou ainda o meio de até gastar mais, até me comprometer mais, mas o município, ele está fazendo o que é necessário, tá? Ele não está criando expectativa nenhuma. Por que isso? Como já foi falado, porque a gente não sabe o que vai acontecer a receita daqui, né, até o final do ano. Tem 4 meses, atual conjuntura econômica e política, expectativa do dólar, a inflação está na faixa dos 4%, né? A gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente, né? A gente tem reflexo até hoje, né, da greve do caminhoneiro e algumas coisas assim. Então vamos ver, né? Então, em dezembro, a gente vai fechar o ano, a gente vai estar aqui na Casa de Lei, se tudo correr bem, em fevereiro do ano que vem, demonstrando o exercício. Então a gente não pode criar uma expectativa, eu tenho dinheiro, eu posso gastar. De novo, eu tenho que gastar com controle, com parcimônia, eu tenho que ser efetivo, mais que isso, tem que ser econômico. Ainda que o orçamento hoje autorizado chega a 69 milhões para o município, para vocês verificaram aí, eu só realizei, me comprometi com 41, entendeu? O orçamento para o ano. Então, para o quadrimestre, eu poderia gastar 43 milhões, gastei 41. Então, eu estou com 2 milhões de controle, porque eu não posso abusar. Eu sei que eu tenho a folha de pagamento e encargo dobrado no final do ano, tá? E eu tenho outra expectativa ainda. Eu tenho expectativa da transferência financeira. Então, não é porque eu tenho dinheiro, 9 milhões eu posso chegar e falar o que eu quero. Tem dinheiro vinculado, tem dinheiro de convênio da FNDE, tem dinheiro do SUS, tem dinheiro da... a gente acabou de adquirir agora em setembro um carro para a saúde, por exemplo. Tudo isso está no pacote que a gente fala dos 9 milhões. Mas, ainda assim, estamos com 9 milhões em caixa, com dinheiro vinculado, da educação, da saúde, da merenda. Então, recurso próprio nosso chega em torno de 4,5 milhões, que a gente fala assim, folha de pagamento, o encargo e fornecedor. Tá? A arrecadação nossa, para a gente ter uma ideia, da prefeitura, ela está na faixa, pela projeção, de 4.700.000. Tá? Então, ela está superando a expectativa. Isso tudo que a gente está falando aqui, a gente já foi falado em reuniões, em audiências para falar da LOA, é uma expectativa do orçamento do ano que vem a gente ter uma arrecadação maior. Esses dias eu estava olhando lá para fazer projeções, em 2013, a gente chegou a arrecadar, o município, 64 milhões, e o orçamento esse ano é 60 milhões. Então, a gente começa a crescer. Por quê? Porque a gente teve que retrair, quando as obras da Tamoios, do gasoduto, se exauriram, acabou, a gente voltou à realidade nossa. Não obstante a isso, é um compromisso do executivo, pelo menos a gente fala nas reuniões, de que nós temos que suportar as despesas com o pessoal, nós temos que suportar, que hoje está na faixa de 45%, né? Mas é ilusório, porque a receita aumentou e a gente passou praticamente o ano inteiro, eu falo assim, a nós, assim, o executivo,
com a retração, né, do salário, redução do salário, agora está voltando ao normal. Então, a gente teve isso só em agosto, então a projeção é muito pouca. Pelos cálculos que eu fiz, a gente deve fechar o ano em torno de 50,5, tá? Abaixo do prudencial. Isso libera até fazer concurso, mas não obstante a isso, tem que ter um planejamento, uma expectativa muito grande. Aumento para dar, a gente vai ter que verificar, a gente tem que ter perspectiva do ano que vem, fazer o reajuste, pelo menos recompor a inflação do período, que está na faixa de 4%, que é pouco, a gente não discute, mas o prefeito, não obstante a isso, ele fez o acréscimo do valinho, em perspectiva do ano que vem também fazer alguma coisa, mas tudo isso depende do quê? Do fechamento desse ano, se sobrar saldo em caixa, ter superávit, para o ano que vem começar a trabalhar com superávit e com dinheiro em caixa. Por fim, eu quero falar mais uma coisinha ainda sobre essa análise. O município, em si, ele não pode criar a necessidade, tá, de eu preciso de mais coisas sem ter o controle da receita, da arrecadação. Ou seja, se eu vou pagar folha, vou ter um acréscimo, eu vou ter que suportar tudo isso, a gente já conversou várias vezes, vai ter que fazer, até com alguns vereadores cheguei a comentar, nós teremos que fazer um incremento na nossa receita. Não aumentar a receita, mas fazer o reajuste inflacionário, recompor, mas cobrar devidamente as receitas, tanto de IPTU, quanto de ISS, quanto de obras. Então, a gente tem alguma dificuldade ainda para a gente executar esse trabalho de fiscalização e acompanhamento, mas a gente vai ter que fazer isso, a gente não vai suportar. Ontem, ainda lendo uma matéria da Associação Mineira de Municípios, até imprimi esse documento, falando lá do incremento da receita própria. O município tem como, ele não pode ficar só dependente de transferência. A transferência FPM-ICM, para vocês terem uma ideia, ela representa, e transferências do Fundeb, e SUS, e social, em torno de 52%, tá? Aproximadamente, ou seja, a gente vive de transferência de FPM. Se a economia nacional sofre um baque, ou do Estado, a gente tem impacto direto, tá? Olha para vocês verem. Então, isso aí tudo, acontece outra coisa, inclusive assim, até educação, se a receita cai, os repasses do Fundeb, para fazer o fundo do Fundeb que a gente recebe, também vai sofrer queda. O que vai assumir? Vai ter que ser o Tesouro tem que fazer isso, né? Já foi falado aqui, a estrutura nossa é grande, e não adianta também falar, apliquei índice na educação e na saúde, tem que ser efetivo, tem que estar funcionando. Né? E aqui a gente fala, sempre vai ter alguma coisa para fazer, então eu tenho que ter essa projeção, eu tenho que ter um dinheiro em caixa, ou ainda, uma reserva orçamentária para mim conseguir atender, senão eu vou ficar amarrado, eu não tenho, então a gente pode fazer tudo. O município, hoje em dia, para falar de metas fiscais de cumprimento, a gente começou a cortar algumas despesas. Quero agradecer a presença do Márcio Maio, da presidente da Fundação Cultural, que, ainda que tenha evento, a gente tem que ser cauteloso. Tá? A gente já chegou a fazer coisas, a gente fala, né, muito mirabolantes, né, muitos shows, quando a gente tinha uma boa receita. E a gente vê que a receita, ela retraiu a despesa por si só. Ela cresce, não tem jeito, então a gente tem que fazer aquele encontro de contas, tem que ser equilíbrio. Como é que vai ter equilíbrio? Eu tenho que cortar ou reduzir as coisas que são supérfluas, ou eu posso ajustar. Então, a Fundação Cultural, a gente fala muitas vezes, não vou cansar de falar isso, que recebe um dinheiro, né, uma transferência mensalmente. É um compromisso sério, né, que o município, que a prefeitura tem, ela tem que agregar, valorizar, porque a Fundação Cultural é um parceiro, é uma extensão da prefeitura da parte cultural. Então a gente vê que também tem que cumprir toda a legislação, então eles também têm os compromissos deles, tem o planejamento deles, a prefeitura faz o planejamento dela, então a gente tem que fazer esse embate em todas as áreas, porque a educação é importante, saúde é importante, mas a cultura é importante, o esporte é importante, cada um dentro da sua prioridade. Então, a gente tenta atender da melhor maneira possível. Depois eu vou falar agora, como a gente falou, então o superávit da execução demonstra que foram atendidas com excesso, né? O resultado primário, 7 milhões, esse resultado, que bom, está sob controle. Agora a gente vai para o nominal. O nominal, como eu falei, ele não pega só a realidade, quanto você arrecadou e gastou. Ele vai além, ele vai falar, e os seus compromissos que você tem de parcelamento e outras dívidas, tá? Então, o resultado nominal, ele evidencia as variações do estoque da dívida de longo prazo, como eu já falei, parcelamento e dívida e empréstimo, que o caso nosso a gente não tem, nem aro a gente não tem antecipação de receita a gente não tem,
A gente não precisou. Já teve oportunidade dessa lei, da Casa de Leis aprovar, né, fazer o financiamento, o MARO, fazer até operação de crédito, mas a gente, primeira coisa, não se vê necessidade, a gente conseguiu se contornar, tá? As propostas são mirabolantes, né, mas você tem que assumir um compromisso com uma coisa correta, ou seja, uma coisa que seja necessária. Então, você não pode fazer, só porque alguém oferece um aro ou um empréstimo que você vai, como é na vida da gente, você vai aceitar. Você tem que ver as consequências. E mais que particular, é o dinheiro público, então tem que ser muita cautela, além de atender a lei fiscal, que é um compromisso básico, né? Você sabe que o compromisso do dia a dia que você tem, a rotina do dia a dia, folha de pagamento é diretamente aqui, né? E como é que você vai rolar dívida? Então, a gente não tem isso. Como já falei, o ano que vem, 100 mil de parcelamento do IPMP, a gente vai pagar praticamente no ano 300 mil. Então, uma projeção de 1 milhão esse ano, né? Eu te falo 1 milhão e 200, 12 meses, a gente vai ter uma economia de 900 mil aproximadamente. Não economia, mas adequação orçamentária. Olha para você ver, a gente está mexendo com o orçamento lá, né? O Márcio tem a oportunidade de participar de reuniões lá. Então, assim, ó, eu já não tenho isso. Em contrapartida, eu tenho precatório, em torno de 2 milhões de precatório, 1 milhão e 980, para pagar ano que vem, entendeu? Que são de então eu tenho que fazer essa adequação, certo? Eu vou ter que fazer a adequação. Aí eu vou ganhar 900, então, se eu preciso de 2 milhões, só 1 milhão resolve aqui. Tudo isso são projeções. De novo, se a gente orçar muito, a gente vai gastar muito, então tem que ser cauteloso. Então, o resultado nominal, porque eu não tenho, que a gente fala aqui, não é só arrecadar e gastar, eu tenho meus compromissos de parcelamento, tá? Chova, faça sol, tem compromissos, né? O resultado nominal, ele vai assim, ó, eu tenho uma dívida consolidada, que era, quando fechou em dezembro, de 43 milhões e 200, caiu para 42,390, então eu já reduzi minha dívida. O que acontece aí? Com o passivo atuarial, eu tenho um passivo atuarial do Instituto de Previdência. O Instituto de Previdência, ele tem uma projeção, se não me falha a memória, até 2031, mais ou menos, eu tenho uma perspectiva dos meus compromissos, tá? Então, o IPMP, ele tem em caixa, mais ou menos, em torno de 50 milhões, entendeu? 52 por aí, porque, além de ter dinheiro em caixa aplicando, ele vive de transferências, da retenção do funcionário e a parte patronal da prefeitura, certo? Ou seja, a prefeitura vai ter que cumprir em dia, só que tem a projeção, porque a cada dia aposenta mais gente, e vai entrar mais gente, então o cara vai começar a contribuir, mas o compromisso já tem assumido lá para pagar os inativos pensionistas, então é uma segurança. Então, eu tenho atuarial para me ter o controle, aí que eu quero falar também, não é só a minha despesa que eu tenho, meu compromisso futuro, tá? A gente vai nessa perspectiva. Resta a pagar, chegou a fechar o ano, os 4 entes, Prefeitura, Câmara, Fundação e IPMP, de 1.361.000. Hoje está em 88 mil. Esse 88 mil aqui pode ser rescisão contratual, pode ser está processado, alguma coisa que tinha que ser pago, não foi pago, algum empecilho aconteceu aqui, tá? Mas independente disso, eu reduzi também meu resto a pagar. Então vocês vão verificar que o total da dívida, que era de 44.584, de 31 de dezembro, hoje está em 42.478. Então demonstra que eu reduzi minha dívida. Estoque de dívida está reduzido. Aí eu venho assim, ativos disponíveis e haveres financeiros. Em 31 de dezembro, eu cheguei a estar com 56 milhões em caixa, tá? De novo. Quanto que eu tenho em caixa? Mas eu resta a pagar, vou deduzir o 1.361 lá, mas ainda assim, sobraria em torno de 55 milhões. Hoje eu tenho 63. Não é que o município tem 63. O IPMP tem a parte dele, 52 milhões, a Prefeitura tem os 9 milhões dela, a Câmara tem alguma coisa, a Fundação Cultural tem mais um quinhão. Aonde eu quero chegar é o seguinte, nossa, então, eu estou melhor que 31 de dezembro. A expectativa, se a gente for ver, falou assim, nossa, eu estou melhor que expectativa, estou com 9 milhões em caixa. Que bom que eu estou controlando. Eu tenho dinheiro vinculado, como já falei, da saúde, da educação, do social, que eu tenho que fazer o gasto vinculado, tá? Mas não obstante a isso, então melhorou o caixa, a aplicação financeira do Instituto de Previdência, ela é fabulosa, tá? É fabulosa. É risco, mas por que isso? Nossa, mas o Instituto tem tanto dinheiro, por que não pode passar para a Prefeitura? Não pode, é para garantir a atuarial, olha para você a atuarial lá em cima. Tá? Então, se eu tenho uma atuarial hoje, né, uma dívida hoje de 42 milhões,
e eu tenho 63, ainda sobra 21 milhões. Então, se eu pagasse se o Instituto de Previdência tivesse que pagar a todo mundo, até o ano X, tá atuarial, e a Prefeitura pagasse todo o compromisso, ainda sobrava 21 milhões. Nossa, mas sobrava 21 milhões? Não, essa é a expectativa nossa. Só que, dia 31 de agosto, só se a receita cai, tá? Ou o rendimento bancário cai, por tabela, o Instituto de Previdência ele tem que se suportar. Então, praticamente, boa parte desse dinheiro aqui é do Instituto de Previdência. Aonde eu quero chegar é o seguinte, e se fosse ao contrário? E se o atuarial dele fosse 42 milhões e o nosso caixa fosse de 40 milhões, eu já estaria deficitário em 2 milhões. A Prefeitura já tinha que se preocupar em cobrir o IPMP. O IPMP tem que ser respaldado, porque se não tiver dinheiro o IPMP pagar funcionário, a Prefeitura tem que fazer transferência. Mas o IPMP ele acaba gerindo com a gestão própria deles, com as próprias pernas, né? Então você fala assim, nossa, então 63 milhões, de novo, o município tem, hoje, consolidado, mas a Prefeitura está em 9 milhões e alguma coisa. Mas não obstante a isso, a lei fiscal ela manda consolidar tudo. Como é que está o município? Como é que está as pernas do município? Em âmbito geral, a gente vai falar até do governo federal, né? O governo federal também tem a consolidação das contas dele, né? Que a gente fala, ele também tem um compromisso para pagar a Previdência, os inativos e pensionistas do INSS. Pode verificar que, se falta dinheiro, se a receita não é compatível para pagar, o governo vai lá no Tesouro, vai lá e cobre, porque é um compromisso que ele tem. Nós, no primeiro momento, estamos cobertos, que eu quero falar isso. Então, é uma garantia para o servidor público municipal. Como vocês viram aí, a variação do ano passado para esse ano, ainda que está em negativo, mas esse ano passado eu tinha 10 milhões, tá? E esse ano, dia 31 de dezembro, e agora está sobrando 21, a minha variação foi de 10 milhões e 691. Olha para vocês verem, esse dinheiro em caixa, né? Quando a gente fala de 9 milhões da Prefeitura, entendeu? A Prefeitura também, ela está sob controle. 10 milhões. Que bom que aumentou a arrecadação do IPMP, melhorou a nossa também, aumentou alguma coisa. Depois eu quero falar do modelo 2. Modelo 2 que demonstra aí, no exercício anterior, então, eu poderia assumir dívida de até 10 milhões. Hoje eu posso até 21. Eu posso assumir mais 10 e alguma coisa. Se eu chegar a 21, eu posso me endividar mais 21 milhões. Tá? Então é uma garantia que eu tenho. Tá? Que a gente fala, nossa, mas então, não é que eu posso fazer dívida, é meu compromisso, mas eu poderia, tá? Então, se a minha receita cair, eu tenho ainda, a gente fala, um colchão para me amortizar, né? Depois eu venho no modelo 3, então, o que eu tive? Eu amortizei a dívida no período, em 8 meses, né? Dívida atuarial, tudo 2 milhões e 105, tive um acréscimo do meu ativo em 7 milhões, que entrou dinheiro, né? E diminuí meu passivo de 1 milhão 117. Voltando, chegou aos 10 mil. Por isso que eu consegui 10 milhões, que eu tenho uma garantia de endividamento. Eu posso endividar, ainda que eu necessite e eu não precise. Então, eu tenho meu respaldo. Então, pelos demonstrativos, a gente verifica que a gente atendeu a lei fiscal no quadrimestre. Por quê? Eu diminui meu estoque de dívida e cumpri meus compromissos. Tá? É o que a gente acabou de ver em números, né? Agora eu venho aqui, eu quero fazer uma análise conjunta agora do resultado bruto da execução e da despesa liquidada. Agora eu vou falar assim, qual é o meu compromisso? O que eu tinha de compromisso? E quanto que eu arrecadei? Quanto que eu empenhei e quanto eu arrecadei? Aí eu venho na análise conjunta. Mas do que eu arrecadei, o que eu tenho comprometido? Tá? E o que eu tenho de despesa também que eu não posso fugir, ou seja, a aplicação financeira arrecadou mais, me ajudou, mas também tem meu parcelamento. Então, a receita não financeira, 43 milhões, né? A despesa, as liquidadas não financeiras, 36.300, minhas despesas, então, a receita líquida com a despesa líquida, deu aqueles 7 milhões 365. Se eu adicionar ela, minha aplicação financeira, e mais deduzia meu compromisso que eu já paguei de parcelamento, chegou a 9 milhões 732 mil. Esse como é que fala, meu superávit
pela despesa liquidada, que está lá na página 3. Então, eu arrecadei, mas os compromissos me dão uma leve impressão de 9 milhões. Aí você vai falar assim, não, eu tenho 9 milhões. Esse é o que eu quero falar. A prefeitura, a gente tem em caixa 9 milhões, aproximadamente. Esse é o meu superávit que eu tenho, se eu pagasse todo mundo. Então, eu tenho dinheiro olha para você, eu tenho dinheiro em caixa, porque se eu quiser comprometer todo esse dinheiro que está empenhado e mais, eu tenho como cobrir. Aí você fala assim, e aonde entra o IPMP nessa história? O IPMP, as despesas dele são pontuais, certo? Pagamento de folha de pagamento, tá? Então, praticamente, eles não têm muita reza a pagar, a não ser no final do ano. Agora, a prefeitura tem um compromisso dela. Então, quando eu falo de superávit, é o seguinte, é como se fosse no dia a dia. A despesa empenhada é aquele velho ditado, é aquela compra que eu fiz, falei para o cara assim, ó, eu vou parcelar essa dívida, eu tenho um crédito, tá? Um cheque especial de 9 mil reais, por exemplo, tá? 10 mil reais, vamos falar assim em linha geral, 10 mil, eu tenho compromisso de 10 mil, mas eu tenho um limite, eu não posso ultrapassar. Só que acontece o seguinte, o que eu preciso realmente? Eu tenho um compromisso, eu vou precisar daqueles 10 mil lá, esse mês eu vou ter que pegar 5 mil, porque eu tenho que ter um compromisso, eu tenho que pagar uma parcela de carro, alguma coisa assim, ou mesmo custeio meu. Então, aquele que é compromisso, então fala assim, aqueles 10 mil que eu tenho lá no especial, eu não tenho 10, eu não posso contar com 10, só com 5, porque 10 já está compromissado. Não sei se está entendendo, Márcio, entendeu? É o compromisso, aqui, chova, faça sol, tem que pagar. Não tem jeito. Então, aqueles 10 que eu posso gastar, eu só tenho 5. Eu já tenho um compromisso de 5 assumido e liquidado, ou seja, eu tenho que atender. Então, diante disso, eu vejo que o município, no primeiro momento, nesse período, é claro que a gente vai ter mais 4 meses para avaliar, o município tem cumprido as metas fiscais, a ponto que o município, quando o ano passado, ele tem vindo com isso, resta pagar, eu tenho saldo em caixa, a receita supera a expectativa, dá para dar um incremento no orçamento, mas não obstante a isso, o mais importante, a avaliação é o seguinte, eu estou sob controle. Como disse o auditor, disse alguns auditores, a gente vê também, nós estamos sob controle. Mas dá para fazer muita coisa. Dá para fazer muita coisa, mas com o pé no chão, entendeu? Então, quando a gente começa o ano, a gente fala assim, né, a gente não sabe o que vai acontecer. A gente não sabe, né? O ano que vem é uma incógnita também. Incógnita porque a gente espera que melhore, espera que acrescente, né? Agora, quando fala que acabando as obras da Tamoios, o ISS, a tendência é reduzir, a gente vai ter que ficar preocupado, porque eu vou ter que incrementar minha receita, não criando impostos, mas cobrando justo, que a gente já foi falado, fiscalizando, acompanhando, fazendo revisão de plano genérico, da planta genérica da cidade, adequar, ver se todo mundo está pagando os tributos, porque o ônus, como na casa da gente, é muito, a despesa é muita. Às vezes a gente brinca, né? Acaba o mês, acaba o dinheiro, não acabou o mês ainda. A gente brinca muito assim. Ou seja, a demanda é maior, sempre vai ser, para atender as nossas necessidades, né? E muitas coisas você vai ter que colocar prioridade e necessidade. E não obstante a isso, sempre que puder, se tiver um dinheiro em caixa, no banco, em dinheiro, melhor ainda. Se não, pelo menos, você tem uma garantia. Porque a gente fala muitas vezes, às vezes eu tenho um especial, mas não é bom usar, é sempre guardar, por uma emergência. Então, diante disso, eu quero salientar que, visando dar essa transparência, essa demonstração de acompanhamento, a economia nossa está sob controle. Eu só falo isso, está sob controle, porque eu não sei a expectativa daqui a 4 meses, com uma despesa de 5, teoricamente a gente fala isso, né? E ainda, além do que, os compromissos que a gente tem que cumprir, que é parcelamento e transferências para a Fundação Cultural, para a Câmara, né? E cumprir com a folha de pagamento com o servidor, né? Então, muitas vezes fala assim, a gente vê algumas dificuldades em outros municípios, que não é parâmetro, nós estamos bem. Não, nós estamos sob controle, a gente não pode abusar. A gente pode começar a melhorar, pode incrementar mais alguma coisa, mas para a gente incrementar mais despesa, se comprometer com despesa, também teremos que incrementar nossa receita. A nossa arrecadação, ela é muito dependente de transferências de repasse federal e estadual, né? A gente tem que fazer o dever de casa, como a cartilha que eu li ontem, lá da Associação Mineira de Município fala, tem que faça o dever de casa, no limite,
para você depender cada vez menos de transferências, né, adicionais, que seja do governo do Estado Federal. Eu agradeço a oportunidade, agradeço a atenção dessa Casa de Leis, falo em nome, agradeço em nome para todos os vereadores, né, a presença do vereador Popai, da Comissão de Finanças e Orçamento, a presença dele. Eu quero falar que as finanças estão indo bem, estão sob controle, né, até que está administrando, mas que a gente não vai deixar de novo, demonstrar aqui, né, e estamos de portas abertas lá para esclarecer qualquer dúvida e fazer qualquer projeção ou explicação. Eu agradeço. Obrigado. Alguém tem uma pergunta a fazer? Alguma dúvida? Não. Então, eu que, desde já, em nome dos vereadores e desta Casa de Leis, agradeço ao senhor Joaquim pela explanação da matéria, a presença do diretor, presidente, o senhor Márcio, da Fundação Cultural. Gostaria também de agradecer a presença do diretor da casa que esteve aqui conosco, o senhor Krieger, funcionária Renata, e a todos que estiveram presentes. Não tendo mais nada a se tratar na ordem do dia, tenho por encerrado a audiência pública das metas fiscais relativa ao segundo quadrimestre do exercício de 2018. Obrigado a todos. Não, precisa dar uma saída. A outra está aí? Está assinando aí já. Opa, obrigado, viu? Que isso? Sabe o que a gente fala? Está sob controle. Não é loucura, não. Não, é chique. Né? Melhor ter o seu controle se tivesse afundado, né, Joaquim? Melhor que ele vai assistir. Está um perigo, né? Está ali, ó. Deixa eu ir lá na... Cadê a lista de saúde? Da lista de saúde. Renato, eu já assino. Eu já assino. Eu já assino. A lista, dá licença, a lista da...
Bom dia a todos e a todas. Demos início à audiência pública da saúde, de acordo com o ofício 660 de 2018, enviado pelo senhor Victor de Castro Miranda. Solicito a Vossa Excelência autorização para utilização do salão Auditor Nicanor de Camargo Neves para a realização de audiência pública da saúde, de ações da saúde relativa ao segundo quadrimestre do exercício 2018, visando atender ao artigo 36 da Lei Complementar 141, de 13 de janeiro de 2012, o que deverá ser realizado até dia 26 de setembro. Dou início à audiência, convido o senhor Joaquim para que possa fazer uso da palavra e explanar sobre a matéria. Por favor, senhor Joaquim. Bom dia a todos. Bom dia, presidente Edinho. Quero agradecer, primeiramente, à diretora de saúde, que se encontra nesse recinto, juntamente com membros do Conselho do Comus da Saúde, funcionários da saúde, servidores dessa Casa de Leis, diretor dessa Casa de Leis, o senhor Agostinho Klinger, internautas e demais cidadãos paraibunenses. A gente, como já foi feito por vezes essas audiências aqui nessa Casa de Leis, como estabelece a lei fiscal, não obstante a isso, o município ele tem que dar transparência das suas ações, como da fiscal, que já foi agora da saúde. O que a gente quer falar? Em linhas gerais, a gente vai falar das ações da saúde na parte financeira e técnica, a parte da despesa e realizações da execução diretamente das ações de saúde. A gente recebeu um relatório da saúde, consolidando as ações, tá? Demonstrando. Essa transparência da saúde, já foi falado várias vezes, vai demonstrar o que? A receita que arrecadou, o que gastou com a saúde, percentual. Lembrando que a gente tem que ser efetivo e eficaz, né? E os termos que a gente vai falar, assim, técnico, vocês têm algum conhecimento, e por si só, a gente está aqui para esclarecer. Eu quero também registrar a presença aqui do vereador Marcelo. Começar a audiência nesse sentido. A gente tem que demonstrar na Casa de Leis o que foi feito nesse período. A gente está tratando aqui de janeiro a agosto, então é o segundo quadrimestre. A gente vai fazer o fechamento do terceiro quadrimestre, né, comecinho do ano que vem. Não obstante a isso, a gente vai demonstrar que a saúde, ela tem os compromissos dela tem o CEPAS federal e estadual que vem, tá? Tem todo, a gente fala assim, essa situação que a saúde é complicado, a saúde a gente fala às vezes desesperador, porque a saúde tem que ser tratada de forma séria, o que a gente tenta buscar, o que o executivo tenta buscar. A gente é técnico, a gente já vê a parte financeira de dados, dotação, valor, o que fez, tá? A parte de execução, diretamente à saúde. Então, a prefeitura, né, municipal, por suas diretorias de finanças e saúde, apresenta essa comissão de saúde, educação e cultura, esporte e promoção social, o relatório do serviço de saúde, das ações de saúde, relativo ao segundo quadrimestre de 2018, ou seja, o que foi feito de ação e serviço de saúde de janeiro a 31 de agosto. Lembrando que o município tem que aplicar, no mínimo, 15% das receitas derivados de impostos e transferências, ou seja, impostos e transferência, 15% vai para a saúde, esse é o mínimo. O município tem aplicado na faixa de 22%, tá? Efetivamente, isso. Tá? Lembrando também que o Ministério da Saúde e a Secretaria de Estado da Saúde também ela faz repasse para a gente, mas o repasse
quando ele vem para o município, não é uma forma de manda dinheiro, ele é uma contrapartida do que a saúde, o que o município está fazendo na área de saúde. O município está cumprindo todos os programas e ações de atenção básica, está sendo efetivo em cima de relatórios informados através do Ministério da Saúde, da Secretaria Estadual da Saúde, é que o Ministério e a Secretaria de Saúde repõem dinheiro, manda dinheiro para a gente. Então, a gente recebe um dinheiro para honrar os compromissos já assumidos para a execução que já foi feita. Então, a saúde, ela trabalha assim, ela vai sendo efetiva, demonstrando isso, o governo federal e estadual começa a fazer o repasse para cobrir o que já fiz. Então, a gente trabalha para receber. É como funciona as transferências da saúde. Os relatórios são os mais diversos, então, se o município cumpre as obrigações, executou, o Ministério vai lá e coloca dinheiro para a gente gastar. Isso é o primeiro momento. Lembrando que, às vezes, o dinheiro chega para a gente, né, para pagar o que já está compromissado, e muitas vezes chega um dinheiro que a gente também pede para mim desenvolver melhor as ações de saúde. Então, tanto de veículo como de equipamentos, tá? Ou mesmo para fazer alguma adaptação e obras na área da saúde. Mas a gente pede para fazer a parte estrutural, mas a parte de custeio, basicamente o governo faz o quê? Ele manda, você cumpriu o requisito, informou, ele repassa para fazer um reembolso. É como se fosse um faturamento, a gente tem que demonstrar a fatura para receber o dinheiro. Lembrando ainda que o município de Paraibuna, ele atinge em torno de 85% do gasto da saúde, é fonte 1, fonte do Tesouro. O governo federal e estadual, ele responde basicamente por 15%, ou seja, 85% do que a gente faz na saúde é dinheiro do Tesouro, tá? Esse é o financiamento tríplice, né? O financiamento do SUS, Serviço Único de Saúde, ele é financiado pelo governo federal, estadual e municipal. Depois eu quero falar também que está demonstrado aí os saldos que eu tenho nas contas de saúde. Ainda que seja muito ou seja pouco, mas é tudo esse dinheiro, o dinheiro é vinculado, é específico, ou é para fazer uma obra, ou para comprar um equipamento, ou para comprar um veículo, ou ainda é para atender os programas específicos, né? Se é programa de remédio, eu tenho que cumprir os compromissos. Não obstante a isso, mas tem dinheiro, tem todo um trâmite processual de dotação orçamentária, processo licitatório, a gente não pode fazer a gosto, como que é só para ir gastando, então tem todo um parâmetro para isso. Então a gente tenta estruturar da melhor maneira possível para atender os compromissos da saúde, porque se chegou dinheiro para comprar um equipamento da saúde ou um carro, como chegou esses dias o carro, a gente tem todo um compromisso, tem que gastar o dinheiro, vai prestar conta, tá? Então, na folha 2 aí, na página 2, ainda que não esteja numerado, eu tenho o balancete da saúde, tá? Então, eu apurei que a receita de 15%, a receita recebida chegou de imposto e transferência, 30 milhões. Eu tenho que aplicar, no mínimo, 4 milhões e 526, ou seja, 4 milhões e meio, tá? Com dinheiro próprio. Além disso, eu tenho que aplicar 100% do que chega da União e do Estado, tá? Então, chegou, nesse período da União, 1.859.000 e do Estado, 427 mil. Somando um total, né, entre Estado e o dinheiro da União, 2.286. Então, além dos 4.526, com mais os 2.286, esse é o total que eu tenho que gastar com a saúde, né, para atingir o mínimo de 15%. Aí vocês vão verificar que, no quadro seguinte, a minha despesa chegou a 8.746.000, na folha 3 aí, tá? A minha despesa. Ou seja, eu já apliquei mais. Aí você vai ver o percentual, né? Chega lá embaixo, a 24,43% de despesa empenhada, ou seja, compromissada com a saúde. Deriva daí o quê? Globais de contratos de combustível, né? Os outros serviços, energia, elétrica, telefone, está tudo nesse conjunto de compromisso global. Mas, não obstante a isso, eu quero chegar lá nos valores primeiro, eu já liquidei, ou seja, já me comprometi a pagar até 31 de agosto, porque a folha de pagamento
ela saiu em setembro, ela geralmente sai no primeiro dia útil, até o quinto dia útil, então eu já me comprometi com 22% da aplicação. Eu já me comprometi com 7.956 já compromissado. Então, eu já, teoricamente, apliquei 22. Essa é a média que o município trabalha e a maioria dos municípios trabalham. O mínimo é 15, eu já aplico 22. Só que eu efetivei mesmo e paguei 21,22, ou seja, eu estou acima do percentual de 15%. Não obstante a isso, não interessa muito aplicar o percentual. Eu tenho que, mais que isso, eu tenho que ser objetivo, eu tenho que ser eficaz e eficiente, ou pelo menos buscar isso, tá? Eu tenho que demonstrar isso. O índice de efetividade eu tenho que demonstrar. Ainda que eu tenha percalços, listatório, dotação e outras coisas, ainda que eu tenha queda de receita, aumento de receita, eu tenho que fazer esse encontro de contas, ou seja, eu tenho que gastar no mínimo 15% da receita própria, porque não adianta o município em si aplicar, demonstrar índice, se ele não está sendo efetivo. E isso é o que a gente tenta fazer, pelo menos a gente busca. Tá? Falhas? Tem. Tem erros que tem, mas a gente verificar que a gente está sempre buscando o melhor. Por isso que a gente está aqui, o executivo e a diretoria de saúde, a gente está aqui para demonstrar isso. O que pode ser melhorado, o que não pode ser melhorado, o que acontece num caso concreto, né? O que chegou de convênio, o que não chegou, por que não está gastando, isso a gente está aqui para explanar. E a parte financeira e a parte da execução. O que acontece até com as equipes de ESF, se está tendo atendido, se não está. E a gente tem uma projeção para 8 meses, que projeta 12 meses. Então, em 12 meses tem que aplicar. Hoje está com 21% pago. Eu tenho que finalizar o ano com 15%, porque esse percentual pode cair. A receita pode cair, minha despesa aumentar. Ou melhor, a receita aumentar e minha despesa cair. Então, a gente tem que fazer esse controle. Por isso que a gente, de 4 em 4 meses, vem aqui avaliar as ações de serviço de saúde. Nessa folha 2 também, está demonstrado o que a gente gastou com folha de pagamento, obrigação patronal, material de consumo, né, as obrigações concretas. Depois eu tenho também, nesse detalhe aí, todo um gasto já compromissado e efetivo. Então, se eu tenho 8.746.000 de empenho de despesa já compromissada, eu já paguei até agosto 7.300.000. Né? Aí vocês vão verificar que a despesa com o pessoal, né, a despesa com o pessoal, com o pessoal da saúde, encargos da saúde, que vocês estão olhando aí, eu já chegou na faixa de 3 milhões, ou seja, do valor que a prefeitura usa na saúde, a metade, praticamente a metade é com o pessoal em encargo, ou seja, o compromisso é sério. Eu quero registrar aqui a presença, né, da vereadora Janaína, presidente da Comissão de Saúde. Interrompo esse momento e agradeço a oportunidade e a presença. Mas, dando continuidade, agradeço também a oportunidade do presidente da Câmara que abre essa sessão, né, de audiência pública, o senhor Edinho. Então, a gente demonstra que a saúde, a gente fala assim, nossa, mas é muito dinheiro com gasto, o dinheiro é efetivo mesmo. Não aparece, a gente fala assim, às vezes, não aparece muito. Para vocês terem uma ideia, o orçamento da saúde para o ano é em torno de 10 milhões. Se eu já me compromissei, né, com 9.400.000, que tem empenho global, tá? E ainda efetivei 6 milhões. Se em 8 meses eu paguei 6 milhões, tá? Eu tenho a folha do 13º dobrada praticamente. Então, eu gastei 2/3, tá? Já me compro em 2/3, eu estou em agosto, 2/3. Então, a saúde está dentro do planejamento efetivo, tá? Tem casos específicos, tem casos diários, coisas que vão acontecendo, que a gente vai administrando. Então, quando eu falo que a prefeitura, né, o município aplicou 21,22, e esses dados são informados também no CIOPS e demais relatórios, que é feita uma avaliação, porque não adianta a gente falar assim, o número está aí, está bonito, mas é o efetivo? Isso são dados técnicos, né, e financeiros do balancete. Então, a gente vai ver que a demanda da saúde é muito grande e ainda tem que melhorar mais ainda. A gente, para adiantar que os dinheiros que chegaram do governo federal e estadual para comprar equipamentos e até mesmo a reforma do centro de saúde, já está tudo em processo licitatório, a gente está agilizando isso, tá? Então, para dar condições de
cada vez mais dar um melhor serviço de saúde, atender a maior parcela possível da população e de forma digna. Pode falar, Marcelo, vereador. Não, de agosto para trás, isso. 8 meses acumulativo. Do ano. Tá? Segundo quadrimestre ele acumula, 2 quadrimestres, 8 meses, tá? Mas estou à disposição para qualquer esclarecimento. Depois a gente vai ver, eu tenho demonstrado também nesse relatório a despesa efetiva com saúde, né? Máquina e equipamento, 3 mil e pouco. Na medida do possível, agora está chegando veículo, a gente tem um processo estatório para comprar também equipamentos, né? Na faixa de 300 mil, em torno disso, que a gente vai agregar aqui. Eu coloquei o efetivo, tá? O que a gente pagou, tá? Depois eu tenho assim, a despesa com manutenção, aí eu tenho assim, ó para vocês verem, 240 mil em 8 meses, né? Dá uma média de 8 mil, não, como é que é? 240 dividido por 8. Agora deu esse 30, né? Não, 30 mil. Eu gasto uma média de 30 mil de combustível para atender a saúde. Aí estava, que eu lembrei em outro caso aqui. Mas é para você, 30 mil para gastar de saúde. Então a tendência é gastar 360 mil até o final do ano. Essas são as projeções nossas, tá? Para atender toda a demanda da saúde, dentro dos carros do SF, a ambulância e os transportes que a gente vai ver aqui para São José, para Bauru, etc. e tal, então, para os hospitais. Então, 30 mil dá uma média, em linhas gerais, R$1.000 por dia, né, de combustível, né, para toda a frota da saúde, né. Depois eu tenho também que constatar aqui material farmacológico, isso é parte de despesa corrente com material de consumo, tá? Basicamente é material, então eu gastei um valor considerável de material, mas está tudo demonstrado aí, material odontológico, hospitalar, gêneros de alimentação, peças de veículo, peças para construir de carro, material elétrico e outros materiais de consumo, exemplo, um estabilizador, alguma coisa assim para compor, então seria o material de consumo, é do dia a dia, material de expediente, está tudo aqui. Aí quando eu chego no outro item, que eu vou falar aqui, material de distribuição gratuita. Quando a gente recebe a determinação da justiça, né, promotoria, para atender, para comprar, ou fazer alguma consulta, ou algum exame, entendeu, judicial, que está fora daquele material, aquele serviço que está na rotina, que eu falo assim, da saúde, tá? Só que chega uma demanda que a gente tem que atender. Então, já gastamos R$6.800. Às vezes é comprar medicamento, que não está no rol, eu falo assim, especificamente assim, na lista que o município tem que dispor para a população. Então, é uma coisa à parte, tá? Gastou nesse período. Isso aí é uma coisa comum, vocês sabem disso. Depois eu tenho pessoa física. A pessoa física, eu tenho estagiário na saúde, gastei esse valor em 8 meses, locação de imóveis com pessoa física, tá? Porque eu tenho ainda imóvel locado de pessoa física, para atender a saúde, para atender as demandas da saúde. Depois eu venho a pessoa jurídica. A pessoa jurídica, vocês vão verificar aí, eu tenho manutenção de veículo, de equipamento, manutenção do prédio, telefonia, água, luz, né? Locação de imóvel, que é onde está o PA, também o caso que eu falo assim, da gestão da saúde, feita pela empresa, pelo GAMP, né? Esse eu gastei efetivei até agosto, tá? Então a gente vê que a demanda é alta, né, para ter pessoa jurídica. Como curiosidade aí, a gente vai falar assim, a água 76 mil, né, quase 80 mil, então dá uma média de 10 mil por mês para mim pagar a água de toda a estrutura da saúde, tá? Então é uma demanda que às vezes não aparece, tá? Depois eu tenho contribuição previdenciária contributiva, que é esse valor recolhido em cima de autônomo, então para todo autônomo eu tenho que fazer um recolhimento patronal. Depois eu tenho um aporte para cobrir o IPMP. Esse aporte do IPMP, para vocês entenderem, não é para pagar o aposentado, é para garantir o futuro, tá, dos funcionários. Ora, mas não é ação direta na saúde, ele deveria ser adequado. Estou fazendo estudos, tá, porque no primeiro momento eu tenho que suportar
o IPMP, para ele ter garantia de funcionário o atuarial. Mas, independente disso, estamos fazendo um estudo para tentar migrar isso aqui, repor esse dinheiro aqui para o Fundo Municipal de Saúde. Esse dinheiro saiu do fundo, a gente vai criar meios e recursos, tá, financeiros para repor esse dinheiro de volta para a saúde, agora em setembro. Então, já estamos com esse processo. Independente disso, até a educação vai acontecer isso. Porque ele não é diretamente, ele não contribui diretamente para a ação da saúde. Entendeu? Não tem isso, não é contribuição. Ele não é encargo patronal, mas se eu quero dar um aporte, eu dei o aporte com o dinheiro financeiro do Tesouro direto, e sem vínculo com a saúde. Isso aí agora em setembro estou resolvendo. É claro que isso aí foi feito ano passado, de forma que estava certo, houve discussões nesse patamar, então a gente tem que fazer adequação, tem que fazer o correto. Então esse dinheiro a mais é um dinheiro que vai mais para a saúde, para gastar mais saúde, ou ser mais efetivo em ação direta da saúde. Depois eu chego na outra folha, eu vou falar do saldo bancário, né? Vocês vão tutorizar lá embaixo. Nossa, tudo isso? 2.600.000? Nossa, mas é muito dinheiro. Como a gente já comentou aqui, é muito dinheiro. Dos 9 milhões, mais ou menos, que eu tenho em caixa, 2.600.000 é da saúde, fora educação e social. Tá? Só que é vinculado. O dinheiro próprio do fundo, quando fechou dia 31 de agosto, essa é a fotografia. Hoje nós estamos dia 26 de setembro. Já teve oscilação disso aqui, já teve pagamento de folha, pagamento de fornecedor, mas fechou com isso. Por isso a gente acompanha para verificar agora, em setembro, outubro, e até dezembro, para ser o efetivo. Então, é acompanhamento. Por que está sobrando tudo isso? Ou melhor, por que tem isso em conta? Não é que está sobrando. Por que tem? O processo estatório está em andamento, eu já, aqui dá dinheiro, exemplo, bloco e vigilância, eu tirei 40 mil para pagar folha, devidamente, que tem uma parte que eu posso pagar folha, mas eu tenho que atender os programas específicos. Se eu tenho um programa aqui, investimento do SUS, 257 mil, o que eu estou fazendo? Aqui está o 355 mil, já devidamente aplicado para comprar equipamentos para a saúde. Vem de maca, aparelho de verificação de pressão, tudo esse conjunto que foi solicitado pelo Ministério para repor ou melhorar o atendimento. Só para finalizar, então, da União já chegou, tem no banco 2.200 e do Estado 416. Lembrando que foi adquirido agora por esse dia um veículo, então esse dinheiro aqui já teve alteração nesse dinheiro aqui. Então, mas assim, qual é a posição? Se eu tenho tudo isso aqui, eu estou atendendo a média complexidade sendo efetivo, está em processo de licitação para comprar um carro, ou ainda, que está aqui nesse bloco aqui, a reforma do telhado, tá, do centro de saúde, está tudo nesse bloco, estamos em processo de licitação. Então, a gente vai falar assim, nossa, isso eu estou demonstrando, eu estou dando transparência, eu tenho esse dinheiro na saúde, mas por que a saúde não funciona? Não é só não funciona, por que tem que ficar as coisas? Tem que ver se o programa está adequado, se o dinheiro é específico para isso, eu não posso gastar dinheiro de uma coisa em outra, tá? E o que tem de licitação hoje lá para fazer? Tem o telhado, tem o veículo, um veículo comprou agora, e tem também os equipamentos. Então, só nesse patamar, chega a quase 1 milhão só de equipamentos e veículo, e a reforma do telhado que a gente vai ser efetivo, tem que fazer o mais rápido possível. Esse dinheiro está vinculado para essa conta, não tem como utilizar para outros fins. Joaquim, pode falar mais. Com licença. Bom dia, Joaquim. Bom dia, Janaína, presidente. Joaquim, eu estava reparando uma questão aqui, acho que a dona Ana Neide, não sei se ela vai vir aí para poder explicar, em relação ao serviço de água e esgoto. Nós pagamos aqui nos últimos 8 meses, né, R$ 76.847,54 em relação ao valor da água. No mesmo período, nós pagamos da energia elétrica R$ 27 mil. Quer dizer que a água nós estamos pagando 3 vezes mais o valor da água que a energia elétrica. Eu não sei dizer aonde estão gastando essa água, não sei se é no posto de saúde só, ou ali no posto de saúde e na Santa Casa, mas eu estou achando que esse valor da água aqui está absurdamente, a gente está pagando para a empresa Caepa, está sendo 3 vezes mais que a energia, Joaquim. Então, o que eu quero aproveitar a oportunidade, duas coisas, a Ana Neide está aqui, o pessoal da Prefeitura da Saúde está aqui. Primeira coisa, específica, tá? A saúde, a gente detectou isso, tá? Só que a gente fala assim, paga água e proporcional paga a taxa de esgoto. Aí vai falar assim, mas a gente não tem esgoto total, é outro parâmetro, tá? Então, em todas as áreas, toda a secretaria,
foi prefeito aí, em reunião que a gente teve lá, os diretores estão fazendo uma avaliação desse comparativo, tá? A parte do planejamento da prefeitura, a gente está, com a Marisol agora está diretamente, a gente começou a fazer levantamentos disso, tá? Se é vazamento, exemplo, tá? Então, é muito. A gente entende que é muito, tá? Agora, ele pode ser, aonde eu quero chegar, ele pode ser o gasto, como é que fala? É o que gasta mesmo, não tem que fugir, mas no primeiro momento tem que acompanhar. Esse acompanhamento é como parâmetro, mas gasta, será que a energia ela tem um controle maior, ou ela tem uma apuração melhor? Quantos pontos de água tem cada secretaria? Isso está sendo verificado, tá? Então, voltando, vereador Marcelo, não só na área da saúde, tá? Na educação, no social. Eu quero falar assim, Marcelo, a gente também não está acusando, a gente detectou isso, tá? Agora, a partir de junho para julho, alguma coisa, começamos a fazer levantamentos em alguns imóveis, entendeu? Para verificar por que se gasta muito. Quantas ligações de água? Tem desperdício? Por quê? Tudo isso está sendo verificado. É uma coisa que chamou a atenção. Eu vou falar outra coisa para você também. Se você falar para mim assim, manutenção conserto de veículo também, 3 mil só, a falta de saúde, ela anda direto, tudo bem que tem peça lá, mas é muito pouco em 8 meses. Então, por que isso? Porque já foi feito serviço, já foi feito muito serviço, demanda ainda de conserto de carro, ainda tem algum carro da saúde que anda direto. Então, olha para você ver, eu falo isso assim, quando você olha o número, você chama a atenção, nossa, gastou muito aqui, nossa manutenção de veículo é pouco, né? O combustível, 30 mil, não sei se é muito ou pouco, mas a água e esgoto me chamou a atenção em todos os setores, tá? Em todos. Então, é uma coisa que vai ter que aprontar, se é realmente o gasto ou por que isso? Qual é o controle disso? Tá? Eu vou falar uma verdade para você. Qual é a tarefa da CAEPA? Se tem. Então, qual é o parâmetro? Isso aí eu não tenho detalhe. A gente está falando aqui da saúde, né? Mas, não obstante a isso, quando a gente fala da CAEPA, ou mesmo outro setor, outra concessionária, até de energia, se é muito ou é pouco, esse controle tem que ser mais efetivo, né? Isso aí, a gente agradece a atenção sua dessa oportunidade de falar o que está sendo feito, tá? Eu acho que no que eu pude, vereador Marcelo, eu tentei responder na medida do possível, tecnicamente, tá? Só para colocar a oportunidade que isso aí já foi salientado em reuniões com diretores, que vocês têm que acompanhar. A água para todos os setores, tá? Isso aí foi geral, tá? Inclusive saúde, tá? E também educação, que você pode pegar esse dinheiro ou ainda esse recurso e canalizar para outra ação. Mas, independente disso, é o que aconteceu até 31 de agosto. Por isso, dessa importância de expor com vocês aqui nessa Casa de Leis, com a população, esse fato, tá? Alguma coisa tem que ser feita. Então, está registrado, está gravado, tem alguma coisa para ver? Temos que ver. Dando continuidade, os relatórios agora, a parte técnica que a gente comentou aqui, valores, receita, despesa, tá? O gasto, né? O controle desse gasto, quem tem que efetivar. Agora a gente vai tratar diretamente das ações da saúde, do que foi ofertado para a população, né? Como está falando aí, na parte da vigilância, na parte de viagens, do SF, do transporte. Agora a gente vai demonstrar aí o que a saúde passou em 8 meses, né? Então, os atendimentos do centro de saúde, né, em pediatria, os exames, né? Exame de pezinho, exame... como é que fala? Exame preventivo, eletrocardiograma, o que foi feito? Está aí demonstrado em 8 meses. Quanto esse primeiro quadro, período anterior, em 4 meses o que aconteceu, em 4 meses, e agora no período atual. Então está esse demonstrativo aí para vocês. Os procedimentos, e dando andamento, consulta agendada, exame agendado, né, dando continuidade. Depois eu tenho a vigilância sanitária, todas as ações que ela teve, tá? Então, todo o procedimento, desde fiscalização, né, de estabelecimento comercial, de fumante, né, depois eu tenho também cadastro de vigilância sanitária. Então, a vigilância sanitária também ela demonstra que ela tem as ações, tá, dela. Tem uma equipe de vigilância, dando andamento ainda.
a gente tem a vigilância sanitária trabalhando no controle de vetores, caso de dengue, tem que fazer um trabalho preventivo, né? Então tem visita, agravos, o que teve de exemplo, né? Atendimento antirrábico humano, né? Tuberculose, rubéola, conjuntivite, está tudo demonstrado. Tudo que foi passado para a saúde, fazer a devida constatação, está demonstrado aí. Todos os dados, relatórios, são mandados para o Ministério da Saúde e o Secretário de Estado da Saúde. Depois eu tenho as equipes do SF, equipe de saúde, né, da família, todos os atendimentos feitos, as visitas realizadas, os bairros atendidos, as equipes atendidas. E que não é só atender, né? Às vezes o SF não é só lá ver como é que está, é ter procedimentos, eu também tenho procedimentos. Então, além de visita odontológica, de enfermeiro, fazer curativo, eu também tenho um trabalho de atender a parte estrutural da família, com pré-natal, coleta de sangue, e também procedimentos, né? Farmacêuticos e preventivos odontológicos. Dando andamento ainda, as campanhas, nesse período não houve, até agosto não teve nenhuma campanha, a partir de setembro começou a campanha da vacinação antirrábica e outras campanhas. Licenciamento de estabelecimentos. Isso que a vigilância, né, sanitária fez, ela renovou a licença, ela deu licenciamentos novos, né? Depois vem a parte do pronto-socorro, os atendimentos diretamente no PA, né? No segundo quadrimestre, entendeu? Coleta de exame, raio-x, drenagem. E, por fim, a gente não vai a fundo nisso, que são os atendimentos expostos que a saúde diretamente atende. A gente só tem números passados, só para a gente compor um relatório de forma completa. Depois a planilha de transportes, né? Efetivo, é muito, né? Eu já tive viagem, 13.701 viagem, né? É muita coisa, mas é o atendimento que ocorre na cidade, tá? A demanda é grande, você vai falar assim, não, 13 mil é quase a população em 8 meses, se todo mundo fosse. É praticamente, entendeu? O que ocorre? Qual é o fato de viajar tanto? De tanto exame? O município ele tem atenção básica, então ele não atende todos os exames, né? Então é obrigado a levar para Bauru, para São José, para Aparecida, para Lorena, para Campinas, porque a estrutura dentro da saúde, atenção básica, e onde não tem atendimento, que é inviável, às vezes financeiramente, não deixa de atender, fazendo o transporte do paciente ou do munícipe para outra cidade, né? Exemplo de Bauru, né, que faz o exame labial lá, aquele sistema. Então, não vai uma vez só, vai fazer exame, vai agendar, vai fazer um acompanhamento. Não é só chegar lá e ser atendido. Então, o pessoal, às vezes, tem que entender que você tem um agendamento. Se você começa a fazer um tratamento em Campinas, ou em Lorena, ou Aparecida, ou Bauru, não é, às vezes, uma viagem que você vai resolver o problema. Às vezes é 3, 4 viagens, 6 viagens, dependendo do tratamento de quimioterapia ou de hemodiálise, é mais constante, como está demonstrado aí. Então, a gente vem aqui, o executivo, a parte financeira e também a diretoria de saúde, demonstrar que estamos lá trabalhando para fazer o melhor possível. De novo, a demanda é grande, o custo nosso é tanto de valor quanto percentual é grande, temos que fiscalizar e acompanhar a parte efetiva. Muitas vezes você não tem o remédio que você quer, ou não tem o médico que você quer, mas a gente não deixa de medir esforços para atender na medida do possível. É chato falar assim, tem elogios? Tem críticas? Tem. A gente tem que buscar esse equilíbrio, tá? Então, a crítica é construtiva, a necessidade é outra, então tem a necessidade, a adequação. O município não deixa de priorizar a saúde, como meta também, a saúde é a prioridade, além de cumprir a Constitucional, ela tem uma meta também. Então, a gente faz um trabalho que muitas vezes o atendimento não demonstra aqui, mas eu tenho um serviço à população, um serviço preventivo, um serviço de fiscalização da vigilância, por exemplo, ou um serviço de acompanhamento e monitoramento de doenças, no caso do dengue. Então, a dengue, o que acontece? Não tem, às vezes, doença, o dengue, e nem problema sério de
de vacinação antirrábica, né, de vacinação, não é sério, porque existe um trabalho preventivo que não aparece. Aparece, geralmente, os trabalhos efetivos que aconteceu. Mas Senhor Joaquim, a saúde não deixa de ser efetiva nessa área. Sim. Está desligado o microfone? Será que está desligado aqui embaixo? Bom dia. Alô? Senhor Joaquim, primeiramente, bom dia. Eu queria me desculpar pelo atraso. Houve um imprevisto, ossos do ofício, né? Queria agradecer a presença de todos os presentes, da senhora Ana Neide, que é a diretora do Departamento de Saúde, e queria registrar assim que eu tenho batalhado muito aqui na divulgação desse trabalho da saúde, porque assim, como o senhor colocou, me desculpa, mas eu tenho que consertá-lo, quando as coisas não acontecem, as pessoas entendem que não está acontecendo atendimento, e a gente precisa reforçar aqui, até pelo cronograma, pelas tabelas, a gente vê que o atendimento tem sido feito e que tem sido bem constante, um número expressivo pela nossa população, né? Então, eu queria agradecer, parabenizar a todos os funcionários do Departamento de Saúde que tanto se esforçam nas campanhas, no dia a dia, que eu tenho essa possibilidade de estar acompanhando um pouco mais próximo, porque eu tenho um certo conhecimento, por ser formada na saúde, por ter trabalhado há mais de 20 anos com saúde pública. Então, eu venho trazendo para essa Câmara esse trabalho, tenho tentado demonstrar, comprovar a eficácia do trabalho da saúde. A gente sabe que acontecem imprevistos no caminho, principalmente relacionada à questão de compras e finanças, enfim. Mas eu tenho tentado, na medida do possível, explicar aqui à população e a todos os vereadores que temos, sim, alguns trâmites legais que devem ser cumpridos. Então, eu também agradeço ao senhor por todo o esforço, todo o empenho que tem feito na parte administrativa, contabilidade da prefeitura, e peço um pouco mais de atenção para a saúde, porque eu tenho sido cobrada de muitos munícipes, às vezes, de uns atrasos, coisas pequenas, mas que a gente sabe que o senhor e a sua equipe têm condições de sanar. E, mais uma vez, obrigada. Queria ver se o vereador, agradecer a presença do vereador Flavinho. E, Flavinho, você tem alguma coisa a colocar, o senhor? Não? Então, eu acho que é mais por aí, né? A parte do senhor foi muito bem explanada. As dúvidas que tiverem, as pessoas podem estar procurando no site da prefeitura, está a prestação de contas, né? Está tudo certinho lá. E acredito que é isso. Nós vamos continuar a luta. Nós, vereadores aqui, eu, o Flavinho, falo por mim, pelo Flavinho que estamos aqui, nós estamos empenhados na busca de melhorias, né? O Flavinho está atrás de recurso também para a saúde, é uma preocupação grande desta casa. Então, me coloco também à disposição para sempre que precisar e agradeço ao senhor pela explanação. Tem algo mais a colocar? Não, eu primeiramente quero agradecer esses pontos também, não a gente fala crítica, mas essa consideração, né, que você falou, a gente atende que é coisas pontuais, a gente não mede esforços, a gente também está à disposição para isso, e o mais importante, o município, quando a gente fala de saúde, que a gente tratou aqui, é atendido, tem todo um cronograma, um atendimento, está demonstrado em ações de saúde, a gente, como a gente falou, a gente recebe esses atendimentos pontuais, não dá... Quem tem esses dados tem tudo controlado dentro da saúde, mas mais importante do que isso, a gente não deve acomodar e deve, principalmente, ouvir a população, né, como a caso de vocês, vereadores, que representam, né, a população de forma direta, esse acompanhamento junto ao executivo e sanar a questão, porque a questão de saúde, ela é complicada, mas a gente não deve medir esforços para torná-la efetiva e eficaz. Obrigado pela oportunidade. Obrigada. Não tendo mais nada, declaro encerrada essa audiência. Obrigada e tenha um bom dia. Bom dia. Não, aquele velho ditado, tudo, né? A saúde tem que ser melhor, mas... Mas tem que...
Nós temos que crescer, né? Tem que... Nós vamos brigar com vocês. Não, pode brigar. Sempre, né? Porque, não, mas é saudável. É porque, eu não falo mais briga, né? A gente vai assim, vou lutar, né? Eu não vou brigar porque... Faltou 1 minuto e 5, né? Lutar, não vou lutar. Eu não vou brigar, vou lutar. Não, eu vou lutar para ser efetivo. Então, infelizmente tem coisas pontuais, né? Agora, quando a gente fala assim, nossa, mas a gente gasta X, tem essa estrutura, tem que melhorar o quê? Entendeu? Sim. Até a parte humana, né? Agora, eu não vou acomodar. A gente não vai acomodar. Vai falar, tá perfeito. Sempre vai ter uma coisa para fazer. E tem uma melhoria para fazer, e tem uma coisa para consertar. Tem. A gente sabe, essa questão burocrática amarra mesmo. Eu tenho mostrado sempre aqui, eu tenho conversado com os vereadores, que às vezes, muitas das vezes, chegam assuntos, até eu pedi para que participem dos conselhos municipais e tudo mais, porque às vezes a informação que chega a nós, vereadores, da população, nem sempre ela está totalmente embasada, né? Sim.